Olá, saudações filosóficas, muito boa noite a todos. Sou o Jefferson, este é o canal Como o Mundo Parece, Filosofia Clínica. Hoje dia 28 de novembro de 2024, estamos na primavera, aqui na cidade de Praia Grande, litoral sul, no estado de São Paulo, para darmos prosseguimento aos nossos estudos sobre a obra Como o Mundo Parece, Filosofia Clínica, que tem uma playlist, uma série aqui neste canal. No último vídeo nós tratamos do capítulo 20, categoria Assunto Imediato e Último. Como ela ficou um pouco mais extensa, resolvemos fazer em duas partes, de modo que tratamos da categoria Assunto Imediato no vídeo anterior, e hoje vamos dar prosseguimento a partir da categoria Assunto Último. Trouxe meu café, que não pode faltar nesses estudos. Bastante silêncio nesta noite, não se ouve o mar, acabou de dar uma chuva, depois se tornou garoa, e agora ficou um tempo abafado, e estou aqui com meu companheiro ventilador, que dá uma espécie de serenidade, né, no plano ontológico aqui, para os nossos estudos. Então vamos lá, capítulo 20, categoria Assunto Imediato e Último. Vou repetir o verbete que eu já tinha falado no vídeo anterior sobre o assunto último. Abre aspas. Assunto último. É a questão fundamental a ser tratada em terapia. Pode coincidir com o assunto imediato ou pode ser diferente dele. Normalmente é o assunto que tem uma questão mais ampla ou mais relevante na estrutura de pensamento EP. Esse é um dos sentidos do termo autogenia. Ou seja, quando o filósofo clínico consegue identificar a qualidade da interseção dos tópicos determinantes de uma EP. Fecha aspas. Verbete presente na revista da Casa da Filosofia Clínica, edição 8, a do Dicionário de Filosofia Clínica, Porto Alegre, estação de outono, 2024, página 16. Então, o assunto último, embora no último vídeo nós tenhamos tratado inicialmente um pouquinho dele, né? É a questão fundamental que vai ser trabalhada e tratada em clínica, pode coincidir com o assunto imediato, não necessariamente, pode ser muito diferente daquele, certo? Geralmente é um assunto que traz uma questão mais ampla, né? Que está muitas vezes incomodando, dada a sua relevância, dado ser ali esse assunto último, fruto, né, de um padrão autogênico determinante. É também aí um dos sentidos do termo autogenia, a questão da ideia do assunto último. Por que isso, né? Porque o assunto último, ele decorre muitas vezes de um padrão autogênico aí que não está confortável com alguma situação, né? Às vezes um choque externo, interno, né? Da própria estruturação da pessoa. Então, quando o filósofo clínico consegue identificar a qualidade da interseção dos tópicos determinantes de uma IP, muitas vezes ele se aproxima ali do assunto último e do próprio padrão autogênico determinante da pessoa ali. Vamos direto para a parte que nós paramos. O assunto último, sendo ou não o mesmo que o imediato, pois essa possibilidade existe, costuma ser a expressão contada em palavras da gênese do problema que aflige o partilhante em graus variados de lhe causar perturbação. É considerado enquanto uma questão fundamental a ser trabalhada. Representa e reflete uma questão cujo lastro tem origem na estrutura de pensamento, mais precisamente no padrão autogênico, que é sempre algo determinante, podendo envolver categorias ou submodos, cuja influência, às vezes, é mais relevante dentro dos contornos predominantes da malha intelectiva. Então, assunto último, sendo ou não igual ao imediato, pois essa possibilidade existe de ser igual, né? Para algumas pessoas vai ser igual, para outras não, né? É uma expressão, esse assunto último, é uma expressão dita em palavras, né, em termos, de uma gênese, né? Que é a causa do problema que aflige o partilhante, que é aquela desacomodação entre os tópicos, choque entre eles muitas vezes, ou agressões externas, né,
confrontando ali com aquele padrão autogênico. É uma questão fundamental a ser trabalhado, tem lastro na estrutura de pensamento, o assunto último, mais precisamente no padrão autogênico, que é de qual ele decorre muitas vezes, né? Pode envolver categorias, submodos, que tem uma influência significativa dentro desse padrão autogênico, dentro dos contornos predominantes, a depender de cada malha intelectiva. A interseção entre os tópicos é uma das capacidades do poder autogênico de criação, que assim como teve o poder de criar, pode, com específicos e precisos estímulos, voluntários ou não, se autotransformar ou se modificar interna e voluntariamente, ou em contato com movimentações externas, né? A intencionalidade e as intervenções via procedimentos clínicos, agendados pelo filósofo clínico, respectivamente, ilustram alguns desses processos de transformação. Então, a intersecção entre os tópicos é uma das capacidades aí do poder autogênico, né? Propriedade da intersecção entre os tópicos, que é, dito em outras palavras, uma criação ali da singularidade, né? Que assim como teve o poder de criar aquele determinado padrão autogênico, com específicos e precisos estímulos, voluntários ou não, né? Porque às vezes é com submodos da pessoa e às vezes é quando ela é afetada involuntariamente, isso vai se modificando internamente, muitas vezes, ok? Aí o filósofo clínico tem uma participação importante, né? Quando ele vai usar aí os submodos, a intencionalidade e as intervenções via procedimentos clínicos agendados pelo filósofo clínico, o agendamento máximo lá, que nós já falamos do mínimo e dissemos que quando ele vai usar o filósofo clínico, os procedimentos clínicos, que são submodos, ele faz um agendamento máximo. Pode também contribuir para uma transformação. Podemos entender o que é assunto último por abre aspas, dos sentidos do termo autogenia, ou seja, quando o filósofo clínico consegue identificar a qualidade da interseção dos tópicos determinantes de uma EP, fecha aspas. O assunto último expressa o estado da autogenia, que surge como consequência das ligações entre os tópicos, categorias e submodos determinantes. É o assunto último um veículo que carrega a força das ligações entre as propriedades formais presentes na estruturação da pessoa ou do partilhante em atendimento. Né? Podemos ainda entender o assunto último como um dos termos aí da autogenia, quando o filósofo clínico identifica ali a qualidade da interseção. O próprio assunto último expressa um estado de autogenia, que surge aí de consequências de ligações entre os tópicos, categorias e submodos determinantes. E também é o assunto último um veículo que carrega a força das ligações dessas propriedades presentes dentro da malha intelectiva do partilhante em atendimento ou da pessoa. Abre aspas. Se o que pode levar a pessoa ao consultório é o assunto imediato, o que será trabalhado é chamado de assunto último. Ambos fazem parte de uma das categorias desenvolvidas em filosofia clínica. O assunto último é o cerne da questão, equivale à causa da febre no trabalho médico. Por isso, o filósofo clínico cuida para não agendar ou realizar algum procedimento clínico no assunto imediato, até que o assunto último seja encontrado. Qualquer ação sem um reconhecimento do que deve ser trabalhado pode, inclusive, escondê-lo ou gerar uma série de outros problemas. Fecha aspas. Quem disse isso foi Miguel Ângelo Caruso, em Introdução à Filosofia Clínica, a sua obra. Petrópolis, Rio de Janeiro, editora Vozes, 2021, página 42. Então, o que leva a pessoa ao consultório geralmente é o assunto imediato, o que será trabalhado é o assunto último. Ambos fazem parte aí de uma das categorias dos exames categoriais. O assunto último é como se fosse a essência, o cerne da questão, que causa aquela febre que nós fizemos analogia, né? O filósofo clínico deve cuidar, né, para não agendar ou realizar procedimentos precipitados ou procedimentos clínicos antecipados no assunto imediato, até que o assunto último seja encontrado. Qualquer ação sem um reconhecimento, né, do que deve ser trabalhado, inclusive pode comprometer, esconder ou gerar uma série de outros problemas ao partilhante.
Podemos concluir com as situações acima que o assunto imediato é como o que motiva o partilhante a buscar a clínica, e que o assunto último é todo o assunto no qual o filósofo clínico se debruçará para exercer a clínica, a relação de ajuda. Portanto, podemos ter um assunto que motivou a ida para o consultório, que será também o mesmo que o terapeuta exercerá a clínica, quando essas queixas forem coincidentes. Tudo que se trabalha na clínica é fundamentalmente o assunto último, exceto quando se tem que intervir com procedimentos emergenciais no assunto imediato. Então nós fizemos uma breve conclusão aqui do que nós vimos até agora, né? Principalmente diante da citação acima, que o assunto imediato é o que motiva o partilhante a buscar a clínica, e o assunto último é o assunto no qual o filósofo clínico vai se debruçar para realizar a clínica. Ok? Portanto, podemos ter um assunto que motivou a ida para o consultório, que é o imediato, que pode ser o mesmo de qual será exercida a clínica, também sendo assunto último, quando essas queixas forem coincidentes. Tudo que se trabalha na clínica é fundamentalmente o assunto último, exceto, né, quando tivermos que fazer intervenção via procedimentos emergenciais no assunto imediato. Situações que o partilhante chega em consultório e não dá tempo de fazer investigação, né? Precisa se realizar ali um procedimento emergencial muitas vezes para aliviar essa carga da pessoa, muitas vezes que é dolorida e tal. Vamos dar sequência. Deixa eu ver onde que nós paramos aqui. Assunto, abre aspas, né? Assunto último seria a questão, o assunto que realmente tem peso de mudança ou alteração na IP ou nos modos de ser do partilhante. Importante isso. Último aqui quer dizer mais importante, mais nuclear, no sentido de fazer uma grande diferença na totalidade da IP da pessoa. Como comparação, o assunto imediato provoca mudanças ou alterações, embora importantes, não tão amplas ou profundas na IP do partilhante. Já o assunto último provoca alterações significativas no padrão ontogênico. Significativas aqui quer dizer que envolve muitos dos tópicos e submodos predominantes, ou que envolve uma questão que mexe ou modifica grande parte da IP, e de submodos. Ou seja, é uma empresa de grande monta no sentido de alterações, mudanças, reestruturações, que pode tornar a forma do padrão ontogênico diferente do que era antes. Isso quem disse, fecha aspas, né, foi Fernando Fontoura, em Exames Categoriais em Filosofia Clínica, Fundamentos Filosóficos e Práticas, Málaga, Espanha, edição do próprio autor, neste ano de 2024, página 11 e 12. Então, o assunto último é a questão fundamental, que realmente tem peso, pode modificar, alterar a IP do partilhante, o próprio modo de ser dele, né? Quer dizer, último, mais importante, nuclear, que faz grande diferença na IP da pessoa. Okay? Fazendo uma comparação, o assunto imediato provoca mudanças ou alterações. Essas não são tão significativas, embora importantes, mas não tão amplas e profundas como da IP, a ponto de abalar muito a IP do partilhante. Já o assunto último provoca, ao contrário, todas essas situações, né? Mexe com o padrão ontogênico, né? Inviabiliza a vida do partilhante, muitas vezes. Quando nós dissemos aí significativas, que envolve muito tópicos e submodos predominantes, né? Ou que envolve uma questão que mexe ou modifica grande parte da IP da pessoa e os submodos dela, né? É uma empresa de grande monta, como diz o Fernando Fontoura, porque provoca alterações, mudanças, reestruturações, que pode tornar a forma do padrão ontogênico diferente do que era antes. Pode haver uma total modificação, né? Positiva ou negativa. O assunto último tem o potencial de inviabilizar a vida da pessoa ou partilhante, porque reflete um padrão ontogênico em conflito, com possíveis instabilidades em um único tópico ou entre tópicos, confrontos entre a representação de mundo da pessoa e o mundo externo, que consistem em verdadeiros ataques e agressões ao que a pessoa é no momento, podendo ser fruto também de interseções problemáticas com outras estruturas de pensamento. Então, o assunto último, né, ele tem o potencial aí de inviabilizar a vida da pessoa, paralisar por completo, né,
porque reflete um padrão autogênico em conflito, perturbado, desacomodado, né? Instável. Isso pode ser intratópico, né? Dentro de um tópico só, envolvendo mais de um tópico, né? Confronto em representações de mundo diferente, né? O mundo da pessoa e o mundo externo que o choca. Okay? Isso consiste em verdadeiros ataques e agressões à pessoa. Por exemplo, uma pessoa que está com a categoria lugar ali envolvida num padrão autogênico, certo? Então, categoria lugar passa a ser importante ali dentro daquele padrão autogênico que está negativo, por exemplo, desconfortante. Então, por exemplo, tudo que a pessoa vê, né? Por exemplo, a natureza que a pessoa gostava começa a agredir, né? Porque ela não está com a fluidez anterior. Então, muitas vezes, nós temos que tomar cuidado que os receituários, né, do senso comum, muitas vezes vão causar mais problema para a pessoa, né? Que muitas vezes, vamos supor que ela lidava bem com a natureza e passa por um processo de dificuldade, né, de crise existencial, e ela é exposta nesse outro ambiente que naquele momento era bom, agora passa a ser agressivo e lhe atacar a própria singularidade. Okay? Também pode ser fruto de interseções problemáticas com outras estruturas de pensamento, né, negativas, por exemplo. As inadaptações são provocadas por crises comuns e conhecidas de muitos, que perpassam problemas pessoais, familiares, profissionais, financeiros, de relacionamento, etc. São essas desavenças, instabilidades e insatisfações que causam a desorganização das propriedades dos construtos formais, listados acima, sendo essa sequência que gera o assunto último. Percebe-se que ao compararmos em termos de relevância o assunto último com o imediato, o assunto último costuma adquirir mais peso e relevância. Mas Fernando Fontoura faz uma interessante observação, abre aspas. O que percebo na prática é que nem sempre a terapia vai se direcionar ao assunto último. E muitas vezes a resolução dos assuntos imediatos já é benéfico para o partilhante. Fecha aspas. Ele disse isso, né? Em Exames Categoriais em Filosofia Clínica, Fundamentos Filosóficos e Prática, Málaga, Espanha, edição do autor, 2024, página 11 e 12. É isso? 11 e 12? Não. Página 13. Ok? Voltando aqui. Então, as inadaptações provocadas, as crises, né? Que são conhecidas de muito, né? Envolvendo problemas familiares, profissionais, financeiros e de relacionamento, são às vezes sintomas de um problema lá no assunto último. Então, esses temas familiares, profissionais, financeiros e de relacionamento, eles causam desavença, instabilidade, satisfação, desorganizam, né? Refletem uma desorganização das propriedades dos construtos formais listados acima. Que, se nós formos compararmos em termos de relevância o assunto último com o imediato, o assunto último tem mais peso, relevância. Mas lembrando que Fernando Fontoura disse, muitas vezes na prática, bastando ali resolver o assunto imediato, a pessoa já se sente melhor e deseja encerrar a clínica. Abre aspas. Quando percebemos que estamos próximos do assunto último, percebemos porque temos a percepção de que uma questão existencial envolve muitos aspectos importantes, dominantes ou grande parte da estrutura de pensamento do partilhante, mas a modificação de modos de ser, submodos, que já podem estar naturalizados nele. Fecha aspas. Novamente, Fernando Fontoura, Exames Categoriais em Filosofia Clínica, Fundamentos Filosóficos e Prática, Málaga, Espanha, edição do autor 2024, página 13. Então, Fernando Fontoura diz que quando nós estamos próximos de identificar ali o assunto último, nós percebemos que existe ali uma questão existencial, né? Muito importante, domina, ou em grande parte, envolve ali a estrutura de pensamento, causa modificações no modo de ser da pessoa, submodos, né? Que já podem, há muito tempo, já estar naturalizados, e aí há uma modificação total nisso. Isso, claro, vai gerar um desconforto, um incômodo, e muitas vezes a busca pela terapia. Por fim, no último parágrafo, percebido o assunto último pelas questões existenciais que envolvem tantos modos como jeitos de ser do partilhante, atua ainda nesse processo algo que é lembrado por Fontoura, abre aspas. Diz o estruturalismo que as estruturas se movimentam para manter-se a mesma,
ou grande parte de seu sistema. Lutam contra a desorganização e a entropia. Fecha aspas. Isso foi o Fernando Fontoura que disse lá nos exames categoriais de filosofia clínica, Fundamentos Filosóficos e Prática, Málaga, Espanha, edição do autor 2024, página 14. Essa tendência do estruturalismo filosófico, da estabilidade e manutenção estrutural, que resiste às alterações que prejudiquem o atual padrão ontogênico, em algumas pessoas chegando à irreversibilidade, responde por muitas das dores existenciais das pessoas. Cabe ao filósofo clínico e o partilhante buscar a construção compartilhada. Então, quando se percebe o assunto último, né, que envolve ali questões existenciais, envolve os modos de ser, né, e os jeitos de ser da pessoa, Fernando Fontoura ali lembra aí o estruturalismo filosófico, que é uma corrente de pensamento que preconiza essa frase importantíssima, né? As estruturas se movimentam para manter-se as mesmas em grande parte do seu sistema. Então, nossas mudanças é para gastar menos energia, por exemplo, durante o dia, mas permanecer sempre a mesma, né? A mesma estrutura, a mesma forma, o mesmo jeito ali, né? Então, a ideia do estruturalismo, né, intrínseco aí, que nós vimos na citação, luta contra uma desorganização total do seu sistema. É o que mais ou menos fala aí, por exemplo, aquela questão do hábito lá, que a neurociência vem estudando, né, que o hábito vai se perpetuando ali, entre aspas, né, no cérebro. Uma pessoa que tem um hábito determinado, por exemplo, fica mais difícil de abandonar, ok? Porque aquela estrutura ali, que eles dizem lá das sinapses, fazer caminhos, né, ela é difícil de ser destruída, de ser modificada, né? Ela luta, né, para permanecer daquela maneira organizada. E aqui é a mesma coisa, né? Só que na ideia, na linguagem da filosofia clínica, nós entendemos isso a partir do método da própria filosofia clínica. Essa tendência do estruturalismo é de estabilidade e manutenção estrutural. Então, vai resistir às alterações que pretendem mudar o atual padrão ontogênico. Por isso que é dolorido, né? Porque às vezes a pessoa é forçada a fazer uma alteração que o próprio sistema, né, que aí a ideia do estruturalismo diz, né, resiste a essa mudança. Então, às vezes a pessoa tem vontade, mas a própria estrutura de pensamento dela, né, resiste a isso, né, causando dores existenciais nas pessoas. E aí vai caber ao filósofo clínico, junto com o partilhante, buscar uma construção compartilhada ali, né, desafiador, mas esse é o trabalho do filósofo clínico. Ok? Encerramos a primeira categoria assunto imediato e último. No próximo vídeo prosseguiremos, vamos estudar o capítulo 21, categoria historicidade e circunstância. Ok? Então ficou em 2 vídeos esse estudo dessa categoria. Ficou razoável o tempo dos 2 vídeos. Vai para o canal também, vai para a playlist, esse daqui que nós estamos acabando de fazer. Desejo a todos uma boa noite, uma boa madrugada, uma boa manhã, uma boa tarde. Me despeço tomando meu café, agradecendo aí pelas curtidas, compartilhamentos, comentários. Que possamos estar todos aqui no nosso próximo encontro. Até mais.